Olá, aqui é o Gustavo, tudo bem? Hoje esse vídeo é sobre 3 sugestões que eu quero te dar para você que deseja avançar na sua carreira profissional, está insatisfeito com o cargo atual que você está e muitas vezes está lutando, mas não sabe o porquê você não está conquistando ainda aquele tão almejado cargo. E eu dividi em 3 pontos e quero começar com o primeiro ponto. E esse primeiro ponto, antes de falar para você qual é, eu quero contar uma história, que é a história do João e do Josué. O João era um funcionário antigo já naquela empresa, mais de 20 anos, e estava insatisfeito e se sentindo injustiçado, porque o Josué, com apenas 3 anos de empresa, já estava ganhando mais do que ele. E o João não entendia o porquê, já que ele era muito dedicado, fazia todas as tarefas dele, cumpria os horários, e era realmente um bom funcionário. Bom, o João então ele foi falar com o chefe dele, foi falar com o dono da empresa para entender o motivo pelo qual aquilo tinha acontecido, e afinal não é nunca bom ficar guardando aqueles sentimentos ruins, então o João foi lá falar para poder então entender. E antes o patrão, percebendo ali que aquele era o assunto, o aumento e a insatisfação do João em relação ao Josué, que era um funcionário mais novo, pediu uma tarefa ao João. E aquela tarefa era muito simples, porque o patrão pediu a ele que fosse verificar numa quitanda ali perto se tinha abacaxi, porque o patrão queria servir no café da manhã no dia seguinte para todos os funcionários. É um café da manhã, fazer algo diferente. Então o João, sem entender muito, foi lá e na quitanda, demorou ali uns 15 minutos, voltou dizendo ao patrão que não tinha o abacaxi. O João ele demorou ali uns 15 minutos, parou, tomou um café, voltou e o patrão falou: "Ah, tudo bem, João, não tem, ah, que pena". E pediu para o João aguardar e fez o mesmo, chamando o Josué. O Josué foi até a quitanda, voltou um pouco mais rápido que o João e trouxe ao patrão a informação realmente de que não tinha o abacaxi, mas trouxe a ele sugestões. Falou: "Patrão, nós temos, não tem o abacaxi, mas nós temos maçã, nós temos melancia e também banana. Eu conversei com o dono da quitanda e veja, ele falou para mim que se você precisar mesmo é só encomendar com 1 hora de antecedência. Como são várias pessoas, eu consegui um desconto de 15% e consegui que ele entregasse tudo cortadinho para que a gente pudesse servir já. Deixei pré-agendado, só aguardando o seu ok". E aí o Josué se retirou, depois que o patrão agradeceu, e o João ali sentado observando tudo aquilo, se sentiu um pouco embaraçado, envergonhado, e disse ao patrão que depois falaria com ele, porque realmente ele ficou um pouco balançado e se retirou da sala. Por que eu estou contando essa história para você, pessoal? Essa história aqui, existem várias versões, eu adaptei um pouco a questão das frutas aqui, eu não sei se era essa ou aquela fruta, mas essa é uma história que acontece muito nas empresas e pode estar acontecendo com você também. Veja, o primeiro ponto que eu quero te falar é fazer além do combinado. Isso é algo que tem um poder muito grande, uma característica das pessoas de sucesso. Então reflita, você quer um cargo maior, você está há bastante tempo na empresa, observe, porque fazer apenas aquilo que está dentro das suas características hoje já não é mais o suficiente. Grandes empresas como a Ambev, por exemplo, têm em sua política algo muito assim, ir além. Não adianta fazer apenas aquilo que está ali no seu dia a dia, você tem que sempre entregar algo mais, e isso gera a famosa insatisfatite nas pessoas, que é sim uma característica das pessoas vitoriosas, das pessoas que querem avançar. Então, primeiro ponto para que você avance na consiga um cargo melhor ou consiga desenvolver os seus projetos é fazer além do combinado. Eu estou aqui gravando esse vídeo numa chácara maravilhosa que tive um almoço aqui hoje. É por isso que eu estou aqui espantando os mosquitinhos, mas acredito que isso não vai impactar na sua concentração, não é mesmo? Então vamos lá. O segundo ponto para que você avance, para que você conquiste um cargo melhor, é se comportar como se comporta uma pessoa daquele cargo que você deseja. Então observe um pouco como é aquele cargo. Qual o horário que aquela pessoa chega, qual o horário que aquela pessoa sai. Observe
o que é esperado em termos de comportamento daquela pessoa. Quais são as características que fazem com que aquela pessoa tenha aquele cargo? E observe que você precisa mostrar a toda a diretoria da sua empresa, a todas aquelas pessoas que estão hierarquicamente acima de você, que você tem sim condições comportamentais para aquilo. Veja, isso vai desde detalhes em como se veste, como fala, como se comporta, qual é a sua opinião em relação a assuntos, por exemplo, controversos, às vezes como questões relacionadas a leis trabalhistas, talvez a sua visão sobre determinados assuntos e as suas opiniões expostas em relação a determinados assuntos te impedem de conquistar um cargo de confiança na empresa, porque à medida que você vai aumentando a sua responsabilidade na empresa, você passa a precisar ter um comportamento adequado ao que de fato a empresa tem como... enfim, cada patrão tem aquilo que considera um comportamento ideal. Então esse segundo ponto é você realmente observar como se comportam essas pessoas. Porque muitas vezes você quer aquele cargo, mas você não quer mudar o seu comportamento. Você quer continuar sendo aquele que você está acostumado a ser. E se você continuar assim, os seus resultados vão continuar também os mesmos. Então, o segundo ponto, avalie e se comporte como você sabe que se comportariam pessoas daquele cargo, ok? E o terceiro ponto, e não menos importante, busque o conhecimento técnico, busque conhecimento também não só técnico daquela área, mas conhecimentos gerais. Muitas vezes algumas pessoas querem um cargo e muitas vezes não sabem, por exemplo, o nome do prefeito da sua cidade, ou precisa ter conhecimento geral, em primeiro lugar, precisa sair da zona de conforto para conquistar aquele cargo. Precisa estudar. Não é chegar em casa, ligar a televisão e... Não. No horário que você trabalha, você tem que trabalhar. Não tem como você buscar conhecimento ali necessariamente, porque você tem as suas tarefas. E é claro que às vezes dá tempo sim, no horário do almoço, em alguma brecha, você estudar e ler sobre um tema. Mas em geral, você precisa fazer isso além do seu horário, buscar conhecimento, ler um livro, assistir vídeos como você está fazendo agora, porque realmente para você avançar, você precisa buscar conhecimento. À medida que você unir esses três pilares, que é fazer além do combinado, se comportar como se comporta uma pessoa daquele cargo e buscar o conhecimento técnico, não tenha dúvida, as oportunidades vão surgir para você, porque toda vez que você atrai essas coisas, as pessoas percebem e você vai ser atraído para aquela vaga que você deseja e é algo que vai acontecer para você naturalmente. Mas faça essa reflexão para que você se autoavalie de forma sincera e veja, será que eu estou fazendo esses 3 pontos para que eu conquiste aquele cargo que eu desejo? Porque infelizmente não vai cair do céu. Você precisa sim dar esse passo, esses 3 passos a mais, e aí com certeza você depois vai conquistar sim toda a responsabilidade que aquele cargo novo exige, que é o ônus, mas também vai desfrutar de todo o bônus desse crescimento profissional. E aí como é que você vai se sentir perante sua família, perante todos os seus amigos? Tenho certeza que você merece, você se preparou, está buscando, e é isso aí. Siga esses 3 conselhos e a gente se vê no topo, a gente se vê sempre buscando coisas melhores. Um abraço, até mais!